Hoje a live, dia 19/8, é a respeito de saúde masculina. Nós sabemos que os homens não gostam de ir aos médicos, não é verdade? Vocês que são, na maioria, mulheres, meus pacientes, se cuidam muito mais que seus maridos. Com exceção dos urologistas, a maioria dos outros médicos atendem, em grande maioria, as mulheres. E essa negligência com a própria saúde do homem tem raízes culturais. E admitir que tem uma doença, muitas vezes acaba parecendo uma fraqueza, incompatível com a masculinidade, incompatível com essa necessidade de sempre mostrar macheza, força, que é típico do homem. Isso faz com que os homens sejam diagnosticados tardiamente em todas as doenças, desde doenças simples ou até como um câncer. E isso acarreta muito na vida de vocês, porque muitas vezes deixam vocês, mulheres, aí sozinha para cuidar de uma família, para prover uma família, para educar uma família, às vezes como pai e às vezes como mãe. A mulher às vezes faz um papel, inclusive, paterno. As políticas públicas de saúde só agora estão reconhecendo a necessidade de ação para os homens. Tá aí o Novembro Azul, né? Depois de tantos anos de Outubro Rosa. Mais do que criar uma infraestrutura apropriada, será preciso mudar o comportamento da população masculina. Essa é uma tarefa que compete a todos nós. E o consultório Alexandre Taniguchi, que é um consultório de ginecologia, também está engajado em trazer a saúde masculina. E por isso, hoje, eu trouxe um grande amigo, um cara que eu tenho uma admiração imensa, um cara que morou comigo durante, eu acho que 5 anos na faculdade, Dr. Fernando Zapparoli. Eu vou trazer ele aqui com a gente. Fala, Dr. Fernando. Boa noite a todos. Eu sou um pouco tímido para conversar, mas a gente vai tentar ver se a gente passa alguma informação útil para todo mundo. Meu nome é Fernando Zapparoli Gonçalves, eu formei em Sorocaba, fiz residência de cirurgia geral na Federal de Uberlândia, cirurgia oncológica no AC Camargo de São Paulo, urologia na Federal de Uberlândia. Então foram 7 longos anos de residência médica nos lugares bons. Depois eu fiquei 7 anos como titular no Hospital do Câncer de Barretos, onde eu resido. Tive o privilégio e a oportunidade de fazer doutorado em urologia na Universidade de São Paulo. E hoje estamos aqui para a gente poder conversar bastante sobre o que vocês quiserem. Claro, a gente vai seguir um roteirinho, né? Eu, infelizmente, peguei Covid, quase morri. O Dr. Alexandre acompanhou. Então, ele pediu para eu contar um pouquinho da minha história sobre o Covid. Pediu para eu conversar sobre vocês, já que vocês que mandam nos seus maridos, sobre o câncer de próstata. Isso aí, doutor Fernando. Sobre disfunção erétil depois, e o doutor Alexandre com a palavra. Doutor Fernando é uma figura, para quem está assistindo, ele com essa carinha aí de bonzinho, mas é um figuraço, um cara muito querido. 5 anos que moramos juntos, né, Zapa? Doutor Fernando. Mais ou menos isso, professor Taniguchi. Doutor Taniguchi, tive a oportunidade da convivência, posso falar, não porque é meu amigo, mas que é uma pessoa do bem. Não estou falando isso para puxar o saco, não, que ele sabe que eu não puxo o saco de ninguém. Morei com um tranqueira também, mas ele é um menino muito bom, uma alma boa, uma pessoa muito do bem. É isso que eu posso falar, que se eu morasse perto dele, infelizmente, por questão geográfica, a gente não está assim tão perto, mas se morássemos perto, com certeza poderíamos, né, tá aí mais sempre juntos. Ele com certeza faria o parto aí dos meus filhos, com certeza, pela competência que é peculiar nesse meu amigo. Obrigado, querido. Mas queria falar que o Dr. Fernando, além de morar comigo, eu acho que a gente só morou com um cara bacana, né, Fernando? Moramos com o professor da Unicamp, moramos com um neurocirurgião da região de Campinas,
Moramos com um endocrinologista aí que mais atua em Sorocaba, né? Da nossa casa, fera, hein? Eu sou o mais simplesinho, eu falo que eu sou o mais humilde de todos. Doutor Fernando é professor, estudou nos melhores lugares e é um cara que é uma referência aí na região de Barretos, urológico, opera pra Professor caramba. Alexandre, está escrito na Bíblia: digas com quem andas, direis quem és, né? Isso aí, Rafa. Isso aí. E eu tive o privilégio de poder também precisar do serviço dele, né? Acho que faz 3 anos nós fomos no Hospital Pio XII, em Barretos, levar meu sogro, e o doutor Fernando ajudou a cuidar do meu sogro, e saiba que eu sou muito grato pelo acolhimento, Fernando. E você falou, é uma recíproca agora, sem querer brincar, mas o carinho e a admiração é mútua, viu? Eu respeito você. Como é que estão as crianças? Como é que está a sua esposa, Mônica? Tudo bem? Amém, todo mundo na santa paz. Depois desse Covid bravo que eu peguei aí, que eu vou passar essa experiência para o pessoal que tá nos ouvindo. Não sei se vocês vão querer escutar toda a história, mas a história foi uma história de superação, viu? Porque não é brincadeira, essa doença é uma doença muito nova, né? Eu, como Sim. meu rosto aqui dá para ver, eu sou meio gordinho, e o Nossa, Covid ele judia um pouquinho dos gordinhos, né? Então, eu realmente é verdade. tive um Covid bravo, mas... E, e Barretos, São José do Rio Preto, que você atua também, né? Uberlândia, os casos ainda continuam muito, muito alto aí, a contaminação do Covid, né, Fernando? Tá, então, em Rio Preto, por exemplo, hoje é quarta-feira, certo? Ontem, Sim, terça-feira, eu opero toda terça-feira na Santa Casa de São José do Rio Preto, cirurgias de câncer. sim, E, invariavelmente, essas cirurgias necessitam de UTI no pós-operatório, né? sim, Como São José do Rio Preto está tendo muitos casos, e muitos casos vão parar na UTI, ontem, por exemplo, nossa cirurgia foi suspensa por falta de vaga de UTI. Então, uau, assim, infelizmente, além de padecer esse paciente que pega o Covid, além dele ficar grave, muitas vezes ele, infelizmente, ele perder a vida, ele ainda faz com que trave as cirurgias de câncer, né? Então, provavelmente, sim, esse paciente e outros que estão na fila vai agravar a situação, porque eles não estão sendo operados de uma forma célere, né? De uma forma rápida. Infelizmente, não é culpa nossa, né? É culpa... Não sei, não tem culpa, não sei quem que é o culpado, mas por conta dessa pandemia, tá fazendo com que daqui um prazo tenhamos outros óbitos por outras causas, né? Câncer e sim. desnutrição e perdendo emprego, Depressão, depressão, que não está sim. fácil também, a parte econômica, né? Muita gente vai perder seu emprego e vai deixar, às vezes, de ter uma assistência médica, vai deixar de poder se alimentar adequadamente, ter uma saúde digna, né? E isso lá para frente Sim. vão ter outras causas, né? A gente sabe disso. E você teve o Covid, não é isso? Quando foi que você percebeu que você estava com problema e conta um pouquinho como você descobriu, que sintomas que você teve? Então, doutor Alexandre, eu provavelmente devo ter sido contaminado, né, pelo Covid, exercendo a nossa profissão, né? Então, com Sim, certeza não foi em festinha, não foi em nenhum lugar, foi trabalhando mesmo. E nós, quando nós somos contaminados, a forma de contágio é um pouco diferente, porque a gente tem uma carga viral muito alta. Por exemplo, se você sim, pega o Covid num supermercado, às vezes você está ali, pega num dinheiro, pega em algum lugar, coça o olho, você pega uma carga viral de uma forma. A gente, por exemplo, no meu caso, no seu caso, que nós ficamos aí horas dentro do centro cirúrgico operando alguém, essa pessoa que é sim, operada, muitas vezes, não sabe que está com Covid, né? Ninguém quer passar Covid para ninguém. Mas muitas vezes essa pessoa pode estar com Covid, você não sabe,
e ela fica ali, às vezes, com uma raquianestesia, não está entubada, fica respirando, né, dentro do centro cirúrgico, e você fica trancado ali numa sala 3, 4 horas, respirando aquele Covid todo, né? Mesmo com máscara, com tudo. A carga viral, quer dizer, a quantidade de vírus que penetra no corpo da gente é uma carga brutal, né? Então, isso faz com que muitas vezes os cirurgiões sejam bastante acometidos pelo agravamento da cirurgia, pela carga viral que é alta no começo. O meu primeiro sintoma foi alteração do paladar. Então, interessante, eu tenho 2 meninos, um casal de filhos, que eles sempre comem pizza de domingo, né? E a gente sempre come a mesma pizza faz 10 anos. E aquele domingo a pizza não estava boa. Eu falei, nossa, a pizza tá ruim. E eu não sou chato para comer todo gordinho, né? Gordinho gosta de comer. E eu achei que a pizza estava ruim e foi o meu primeiro sintoma, eu não percebi. Na segunda-feira eu não senti muito bem, mas também não percebi porque eu não estava tossindo, não estava nada. Isso na segunda, na terça-feira eu comecei a tossir. Eu falei, nossa, acho que eu tô com Covid. E eu fiquei desesperado. Percebeu, né? já te deu o clique, né? Que muita gente pega e nem percebe. E nem percebe. Acha que tá gripado, acha que tá com resfriado. Então, eu percebi que eu tava com Covid operando, você acredita? Eu tava de máscara operando em Rio Preto numa terça, que toda terça eu opero lá, e eu não sabia que eu tava com Covid, senão eu não teria ido lá operar, né? Eu comecei a tossir durante a cirurgia de máscara e fiquei morrendo de medo de contaminar todo mundo, né? Contaminar o colega que estava operando, contaminar o paciente. E eu fiquei desesperado, porque eu falei, gente, eu tô aqui, tô tossindo, devo estar com Covid, não tinha certeza, né? E fui embora para casa, muito com medo. Chegando em casa, me tranquei no quarto, colhi aquele do cotonete que põe no nariz, né? Que é terrível, que negócio, mas tem que fazer. E pelo menos aqui em Barretos, infelizmente, na região de Barretos, o exame vai para São Paulo. A gente tá no interior, né? O exame ia demorar 14 dias para ficar pronto. Eu resolvi, na sexta-feira, colher outro em Ribeirão Preto por minha conta, né? De forma privada. Peguei o carro, não estava sentindo nada. Eu peguei o carro e fui para Ribeirão Preto colher de novo. E lá eu comecei a ter os sintomas bem bravos, né? Comecei a ter febre bravo lá em Ribeirão. Fiz tomografia, estava com um acometimento de 25% de pulmão. Aí a tomografia, mais a febre já dava o diagnóstico, não precisava nem da sorologia nem nada. E eu entrei em pânico, né? Apesar da gente... a gente é médico, mas a gente é de carne e osso, né? A gente tem medo também, né? Do outro lado da hora que a gente está do outro lado, o medo é igual, né? Medo é igual. Então, quando eu imaginei que eu tivesse com Covid, é claro, ninguém está aqui para defender cloroquina ou ivermectina, nada disso, mas como não tem nada falando que tem que tomar, mas também não tem nada falando que não tem que tomar, você está com uma doença que é potencialmente fatal. Você não vai tomar? É isso que eu pergunto para quem fala para não tomar. Toma o quê, então? Só reza, né? E de pirona? Sim. Então eu tomei lá hidroxicloroquina, ivermectina, anita, azitromicina, tudo que quanto há. E mesmo assim eu tive forma grave, né? Imagina se eu não tivesse tomado. Não sei falar também. E eu fui agravando o meu quadro. Isso na sexta-feira eu comecei a ficar mal, porque eu fui para Ribeirão. Voltei de Ribeirão guiando devagarzinho, melhorou a febre. Fiquei em casa trancado 13 dias, doutor Alexandre. E nesse final de semana aí que eu peguei o Covid bravo, sexta, sábado, domingo, isso em junho a gente está falando, já faz um tempo que eu peguei. Eu emagreci 9 quilos em 12 dias trancado no quarto. Uau! Eu colhia meu sangue, amarrava aqui meu braço, eu mesmo espetava minha veia e dava na mão da minha esposa, que é médica também, ela levava o sangue para ser examinado, repetia a tomografia na segunda-feira, tinha piorado. Daí um colega me assistiu por telefone de chamada, igual a gente está fazendo. É interessante que a tecnologia está ao nosso favor, né? E, por outro lado, também não está, né? Mas a gente tenta usar da tecnologia igual a gente está fazendo para passar conhecimento, passar experiência. Também foi útil porque o colega pôde me assistir de Campinas, eu aqui em Barretos, 400 quilômetros de distância, e ele foi mudando a medicação, foi me assistindo. Eu fiz fisioterapia respiratória por videochamada também, comprei aquelas bolinhas azuis e fiz os aparelhinhos e foi bom. Eu só fiquei vivo porque tomei lá
Clexane, tomei Decadron, tomei tudo quanto há e tive assistência de colega infectologista competente, Especialista, me né? assistiu e me ajudou. Sim. E as crianças da sua esposa tiveram também o quadro? Pois é, Tiveram? a gente no Brasil, também não estou aqui para falar mal de governo, falar mal de oposição, não estamos aqui para falar de política. Porém, no meu entendimento, estão fazendo bastante errado, porque eles trancam a população e muitas vezes não trancam o doente, né? Por quê? Porque, pô, o meu exame ia demorar 14 dias para ficar pronto. 14 dias. E pode demorar 14 dias para ficar pronto o exame. Por quê? Porque eu tive forma grave, tive que ficar em casa. E se a pessoa tem uma forma leve, a gente tem que saber que 85% dos casos tem forma leve. Então, e a pessoa que tem que trabalhar todo dia para comer? Um servente pedreiro, uma pessoa que trabalha de ambulante, que trabalha no comércio. Ele fica sem saber se ele está com a doença ou não está. Ele pega, ele tem uma tosse, tem uma febrezinha, melhora, e o exame dele demora 14 dias. Ele está com 10 dias, ele está transmitindo, ele não tem sintoma mais, ele vai ficar em casa passando fome? Não estou falando que ele está fazendo certo, mas ele não vai ficar em casa. Então, ele transmite. Por quê? Porque o certo seria, a pessoa tem sintoma, faz o exame no mesmo dia, dá o resultado, né? Isso tem tecnologia para isso. E aquela pessoa que tem um resultado positivo, o que tem que fazer? A prefeitura tem que fazer o quê? Rastrear esse paciente, ligar na casa, perguntar se não está faltando nada. Tem gente que não tem o que comer. Para nós que tivemos o privilégio de podermos ter um telefone móvel para falar aqui, fazer uma live, a gente que tem lugar para dormir, que tem lugar, geladeira, que não está faltando nada, mas tem gente que não tem nada na geladeira. Essa pessoa dificilmente ela vai ficar trancada sem saber que está com a doença, não é mesmo? Então a prefeitura tinha que pegar, não estou falando da de Barretos, estou falando do Brasil inteiro, ela tinha que pegar, ir atrás do paciente, falar, está faltando alguma coisa? Vou te dar uma cesta básica. Está faltando remédio? Você tem dipirona? Vou te dar uma dipirona. Tem mais gente que mora com você? Quantas pessoas moram com você? Precisa de atestado? Porque tem gente que não tem que trabalhar. Por quê? Porque não tem atestado. Então, assim, alguém da saúde tinha que ir na casa da pessoa, tinha que fazer o inverso. Trancar quem está doente, não trancar todo mundo. É verdade. Eu acho que tem algumas prefeituras aqui embaixo, eu acho que essa parte da saúde funciona bem, mas muito aquém ainda do que talvez fosse o ideal, né? E agora você está bem. Agora já voltou ao normal, voltou a clinicar. Eu voltei ao normal, mas eu fiquei sequelado da parte pulmonar, cara. Eu fiquei aí, com certeza, uns 40 dias com falta de ar, não podia fazer nada, senti falta de ar. Tipo, 40% de pulmão acometido, né? Fiz mais uns 60 dias. Agora eu tô bem. Mas é uma doença que não é brincadeira. Mata mesmo. Não dá para ficar em casa esperando a falta de ar chegar, não, doutor Alexandre. Igual e hoje você falou no começo. Hoje você sentiu diferença como você olha a vida, como são as suas relações com seus filhos? Você mudou alguma coisa? Porque não tem como não mudar, né, Fernando? Não, com certeza. Por quê? Porque a gente sabe que a gente vai chegar num fim. Um dia a gente sabe que todos nós nascemos, que todos nós vamos viver e que todos nós um dia, né, vamos morrer. Só que a vida, a gente sempre tem a tendência de ser pesaroso, reclamar, achar que a vida, a gente podia ter mais, podia ter um carro bonito, mais bonito, podia ser mais bonito, podia ter mais dinheiro. E assim, a gente muitas vezes a gente tem mais do que a gente precisa, né? Que a gente precisa ter o quê? Ter um canto para dormir, ter uma família para amar, ter um companheiro, uma companheira, ter coisas simples, né? Comer, dormir, beber uma água. E a gente às vezes não dá valor. Assar uma carne, né? No final de semana, né? Assar uma carninha. Fazer o bem. Eu sempre acreditei em Deus, acho que Deus existe, ele tem inúmeros nomes, né? De acordo com cada religião, tem inúmeros entendimentos, mas eu tenho cada vez mais convicção que ele existe, ele está presente entre nós. E a gente sempre tem que fazer o bem, sempre. Tentar fazer o bem. Às vezes a gente pode até não conseguir fazer, mas a intenção a gente tem que ter.
Isso aí. Bom, vamos começar a fazer o bem, então. Vamos começar a Vamos. falar aí da saúde dos varões aí. Quem está assistindo, se alguém quiser deixar alguma pergunta, quiser, enfim, interagir, fiquem à vontade, doutor Fernando, Pode para ligar o responder. microfone também, né, e falar, não sei se dá certo, dá? Ixi, eu não sei como funciona isso, eu acho que não, mas pode mandar aqui que a gente vai Mandar a colocar. pergunta do chat. Tá, isso aí. Bom, eu cuido de mulher, né, Fernando? E eu tenho visto que tem muito mais mulher no mundo. Você concorda comigo em relação ao homem? Pois é. Por que será, né? Será que o espermatozoide feminino é mais esperto? Qual que é a explicação? Então, eu acho que, não sei se você concorda comigo, eu acho que começa desde ali da hora do parto, né? Eu sempre tenho falado que bebê mulher é muito mais resistente do que o homem, como tudo na vida, e amadurece mais cedo, né? Então, um bebê de prematuro, de 34 semanas feminino, é muito mais resistente do que um bebezinho masculino. Então, quando nasce, sobrevive mais mulher, nesses casos extremos, do que homem. Mas ao longo da vida aí, o homem também acaba se expondo mais, né? Em relação à parte de, talvez, violência do trânsito, em relação a mortes Causas violentas, externas, né? causas externas, né? E o homem também se cuida muito menos, não é isso? Com Você que certeza. muito homem, o que que você fala? Os homens, eles fogem dos médicos, eles fogem dos exames. Qual que é a sua percepção em relação a isso? É bastante interessante, porque muitas vezes os pacientes me procuram e falam: doutor, o senhor é o primeiro médico que eu vou na minha vida. E o cara tem 60 anos. Fala: meu Deus, eu nunca fui no médico? Não, nunca fui no médico, doutor. Olha, de remédio que eu já tomei na vida foi de pirona e alguma garrafada lá do vizinho. Eu falei: então você tá de Sim, parabéns. E sim, quando marca consulta, muitas vezes não é nem o paciente que marcou a consulta. É a mulher do paciente, é a filha do paciente. Que é interessante que quem tem uma filha não morre abandonado, né? é As verdade. filhas são muito preocupadas com os pais, né? Isso é interessante. Sim, Nas sim. consultas, muitas vezes quem acompanha é a filha. A filha E mulher acompanha o pai. o homem, na verdade, pela vida dele, né? Talvez pelo até estresse do trabalho. Hoje em dia a gente pode falar muito do tabagismo, do alcoolismo. Acaba tendo muito mais doença aí cardíaca, hipertensão, né? Às vezes também acaba comendo muito errado, né? Por causa do estresse, aí diabetes, obesidade. Não, com certeza. O homem, a expectativa de vida, todos sabemos, ela é menor do que a Sim, mulher, né? A mulher vive mais do que o homem. E o homem padece por inúmeras causas, né? Causas cardiovasculares, outras causas, em maior prevalência que a mulher, né? Isso por inúmeros motivos e até, igual você bem mencionou, até cultural, de se cuidar menos, né? De sim, procurar menos o ambulatório e mais o hospital, né? Vai parar no hospital mais grave, né? Ele não vai no ambulatório, ele vai verdade. no hospital. Verdade. E eu que cuido muito de mulher, eu anualmente aí faço exame de Papa Nicolau, né? E talvez não é a mesma coisa, claro que não, é totalmente diferente, mas a equivalência do homem muitas vezes acaba sendo exame de próstata, né? Então vamos falar Pois um é. pouquinho da doença aí que é chata, que o homem morre de medo, que é a tal do câncer de próstata. Então, o câncer de próstata, ele é bastante prevalente, né? Ele deve ser buscado. O que deve ser buscado? Deve fazer uma prevenção, não prevenção primária, né? Porque muitas vezes as pessoas confundem prevenção primária com prevenção secundária. Que é isso, né? Prevenção primária seria, por exemplo, você colocar uma cerquinha na piscina para a criancinha não cair dentro da piscina. Isso é uma prevenção primária. Uma Sim, vacina é uma prevenção primária, você evitar o agravo. E em relação ao câncer de próstata, muito se tenta achar um culpado, mas na verdade, como todos os cânceres, com raras exceções, eles têm o que? Uma causa genética e tem alguma causa que a pessoa
ela aumenta aquela coisa genética que ele tem. Por exemplo, no caso do câncer de próstata, é sabido que diabetes, é sabido que obesidade são fatores de risco para um câncer de próstata invariavelmente mais precoce. Então, você vai ver no consultório um paciente lá que a idade média dos cânceres de próstata, outro fator de risco, o maior fator de risco é a idade. Então, quanto mais velho o paciente, assim como a maioria dos cânceres, né, com raras exceções, quanto mais velho o paciente, maior a chance dele ter câncer de próstata. Se ele tem lá diabetes, se ele tem lá obesidade, isso são fatores de risco para ele desenvolver uma neoplasia de próstata, muitas vezes agressiva e muitas vezes numa idade mais precoce. O que seria uma idade mais precoce? A idade ali pelos seus 50 anos de idade. Então, esses casos, eles são mais graves, porque eles são mais agressivos. Então, quando devemos falar para o pai da gente, estou falando no caso das mulheres que estão assistindo, ou o marido, que a gente gosta do marido, não quer que ele padeça, né? Então, como que a gente vai fazer? Quando que a gente vai marcar uma consulta para esse paciente para a gente fazer o preventivo? Não que a gente queira que ele tenha o câncer de próstata, mas para cuidar dele, fazer a prevenção secundária, que seria descobrir o agravo numa idade mais precoce. Com maior chance de ter bons resultados com o tratamento. Há uma divergência. Por quê? Porque no Brasil a gente é um pouco mais conservador do que os americanos, por exemplo. Se for seguir, a média seria em torno dos 50 anos de idade para a gente começar a procurar um urologista. E caso a gente tenha tido algum parente em primeiro grau, um irmão mais velho que teve câncer de próstata, um pai que teve câncer de próstata, a gente deve procurar com 45 anos de idade. Mas, via de regra, a partir dos 50 anos de idade. Então, a partir dos 50 anos de idade, a gente deve fazer a prevenção do câncer de próstata com exames e com o famoso toque chato que todo médico não gosta de fazer e o paciente quer correr, né? Tem muito preconceito, mas é uma bobagem, porque as mulheres passam por coisas muito piores, né? Tem aí a colposcopia, tem aquele exame chato da escovinha e assim vai, né? E o PSA, que é aquele exame de sangue, ele não é o exame de toque, eles são complementares, tô certo? Tá perfeito. Eles são complementares, então o exame de toque é complementar ao exame de sangue. Por quê? Essa é uma pergunta que o paciente me faz, mas por quê? Por que não é só o de sangue, né? Porque tem tumores indiferenciados, que diabo que é isso? São tumores mais agressivos, que se parecem muito pouco com a célula normal, e como eles não se parecem com a célula normal, eles produzem menos PSA. Então, nós podemos ter casos de tumores agressivos iniciais, aonde o PSA está baixo. E às vezes a gente consegue pegar algum carocinho, algum nódulo no toque. Então, eles são complementares. Já vi PSA baixo com um paciente com um tumor grande de próstata no consultório. Isso não é incomum. Às vezes, paciente que reluta, né, de fazer o toque, e às vezes um colega aceita, fala, não precisa fazer não, o PSA tá ótimo. Daí vai fazer o toque e acha o nódulo. Então, os dois exames são complementares. É claro que se tiver um PSA lá que seja de 0,4, 0,3, num paciente mais idoso, não tem necessidade de fazer. Por quê? Porque não vai mudar muita coisa em relação ao tratamento, mas os casos são muito individualizados e devem ser vistos caso a caso pelo médico urologista. Pode ser que seja um caso que não precisa fazer o toque, mas isso não tem uma regra, cada paciente é de um jeito. Eu lembro quando eu estava com meu sogro aí em Barretos, no Hospital do Câncer, e a gente estava conversando e eu lembro que você me falou uma coisa que sempre fica na memória. Você me disse assim, todo mundo vai ter câncer de próstata. A próstata tem data de validade. Só que às vezes a gente adoece de outra coisa e morre antes. Sim. Explica um pouquinho isso aí, Fernando. Isso é muito interessante. Por quê?
Isso é difícil da compreensão do leigo, mas vou tentar me fazer ser entendido. O que acontece? Qual que é o fator de risco principal para o câncer de próstata? Idade. Sim. Quantos anos, em média, um brasileiro do sexo masculino vive? 75, 74, depende da faixa econômica, depende da faixa cultural, do acesso à saúde, do acesso à educação, da região que ele mora. São inúmeras variáveis, porém, em média, aí, de 73 até uns 75 anos. Vamos supor que ele vá num médico urologista e descubra que ele tenha um câncer de próstata, que o câncer de próstata é estratificado de acordo com umas classificações, que não vem ao caso por me analisar aqui, mas que ele seja considerado um baixo risco, quer dizer, que ele é um câncer de próstata não muito agressivo, não muito grave. E esse paciente tem 73 anos. Poxa vida, ele está muito próximo da faixa etária aonde é a média de sobrevida daquela região onde ele está. Por que você vai submeter esse paciente que está urinando bem, que está tranquilo, a uma cirurgia de próstata para retirar a próstata dele, judiar dele numa cirurgia, tirar a próstata? Às vezes ele está ótimo para urinar, fica de fralda. O que você fez de bem para esse paciente? No meu entendimento, nada. Então, cada caso é um caso. Esse mesmo paciente, se ele tivesse tido o mesmo câncer de próstata dele, com 50 anos, ele teria lá 24 anos menos. Então, sim, com certeza, esse tumor ou mataria em 10 anos. Então, ele... Estou falando supostamente, não sei, pode ser... No 5, geral, claro. 10, 15... Mas ele padeceria depois de 15 anos. Bom, se ele tem 50 mais 15, 65. Então, esse paciente, ele deve ser tratado, ele merece, ele tem que ser tratado, ele tem que ter acesso a um tratamento independente, se ele tiver convênio, SUS, ou de qualquer forma, ele merece ser tratado. Então, o câncer de próstata realmente... Cada caso é um caso, né? Por isso que a gente diz que cada caso é um caso e idade, outros fatores acabam definindo qual tipo de tratamento, né? Por exemplo, tem um colega médico que eu cuido desde 2010. A gente está em 2020. Na época, ele tinha 72 anos e tinha um câncer de próstata baixo risco. Só que ele fumou desde os 13 anos de idade, 3 maços de cigarro por dia, e ele tinha 7 stents no coração. E ele tinha uma cirurgia marcada na região de Campinas por robô. E ele veio pegar uma segunda opinião comigo. Ele, médico, tinha sido professor da Unicamp. Ele ia ser operado lá no Hospital Chiques de Campinas, não vou falar o nome para não dar problema. Eu peguei e falei, doutor, pelo amor de Deus, o senhor fuma 3 maços de cigarro por dia, o senhor tem 7 stents no peito, o senhor vai mexer com operar. Mas o que faz? Falou, ó, seu câncer, eu, Fernando, farei uma vigilância ativa. O que é isso? Não é que a gente vai te abandonar. A gente vai te seguir com ressonância, te seguir com PSA seriado. Então, a gente vai fazer os exames de acordo com a literatura médica. Às vezes, repetir uma biópsia. Resumo da história. Ele está há 10 anos com o diagnóstico de câncer de próstata. Hoje, ele está com 12 stents no coração, já pôs mais algum. Infartou 2 vezes, depois que ele veio ser meu paciente. E ele tá feliz da vida lá, por quê? Porque ele não faz xixi na calça, ele tem a parceirinha dele lá, que ele vive feliz, mesmo já com seus 80 e poucos anos, toma os remedinhos dele e tá feliz da vida. Talvez se eu não, mas se alguém tivesse operado ele, pode ser que a qualidade de vida dele tivesse sido comprometida, com incontinência urinária, com impotência sexual severa, às vezes com uma lesão no intestino, com bolsinha de fezes. E o que você ia agregar para esse paciente? Sofrimento. Então, cada caso realmente é um caso e deve ser visto por um especialista naquela área, né? Então, assim, o câncer de próstata, ele é... Você não sabe se ele é um gatinho e você não sabe se ele é um tigre. Ele vai não te fazer nada ou te fazer mal. Por isso que tem que procurar alguém que realmente entenda do assunto para não
super tratar o paciente, ou deixar Então, de tratar aquele que possa progredir. Então, só para a gente deixar claro para quem escuta a gente, o que você aconselha de prevenção? É uma consulta, talvez depois dos 50 anos anual, um exame de PSA e talvez um toque? Sim, eu aconselho a todo mundo, desde que não tenha nenhuma história de doença de câncer de próstata em pai ou irmão mais velho, se tiver a partir dos 45 anos. Se não tiver, que é a maioria, porque não é uma minoria que tem câncer de próstata na família de primeiro grau, é procurar um médico urologista na sua cidade, né, na sua região, da sua confiança, aos 50 anos de idade, para fazer uma prevenção. Prevenção é feita de que forma? Com exame de sangue, com conversa, com análise de riscos, benefícios e com toque, né? Com toque retal, dentro da possibilidade, dentro da indicação. Se estiver muito baixinho o PSA, talvez, e pela idade mais avançada, talvez não precise. Mas, de um modo geral, com PSA, com toque anualmente, todo ano, a partir dos 50 anos de idade, isso é a regra. E quando o homem tem que ficar mais atento, quais são os sintomas assim que ele pode ter esse alerta um pouco mais cedo? Por exemplo, um sangramento, uma dificuldade para urinar? Quais são os sintomas que tem que ficar atento? Então, isso é muito interessante. Por quê? Porque, na verdade, o câncer de próstata é apenas que não está grande na próstata, está pequeno, que é curável, ele não dá sintomas. Então, o câncer de próstata, na sua fase inicial, ele é assintomático. Assim como ele pode abrir o quadro com uma dor na coluna. Daí vai ver, o paciente tem uma metástase na coluna óssea, metástase óssea que dá dor, e o paciente está paralítico praticamente, e é o primeiro sintoma do câncer de próstata numa fase metastática em osso. Porém, as doenças, elas podem estar juntas. É muito comum, isso é coisa do consultório, toda semana tem um caso igual eu vou relatar. Paciente dos seus 60 anos, que tem a próstata um pouco grande, e a próstata um pouco grande, ela produz mais PSA, porque eu brinco que a próstata é como se fosse uma olaria. Olaria é o negócio de fazer tijolos. Então, uma fábrica de tijolo grande vai produzir bastante tijolo. Então, uma próstata grande vai produzir bastante PSA. E o PSA que é dosado no sangue, ele está aumentado, muitas vezes, não porque tem câncer de próstata, mas sim porque a próstata, que o normal é ter 20 gramas, muitas vezes nós deparamos com homens que têm próstatas de 100 gramas, 80 gramas, que são 5, 4, 3 vezes maior do que a próstata normal. Então, elas produzem mais PSA. E esse PSA aumentado, ele faz com que o clínico geral, o médico generalista, ele fala, olha, você está com o PSA alterado, você procure um urologista. Desse paciente vem para lá na nós, referenciado por outro colega, onde o PSA está aumentado, e a gente tem que descobrir se é devido ao câncer de próstata ou outra doença, porque existem doenças, não só o câncer de próstata, que aumenta o PSA. A próstata aumentada, que chama hiperplasia prostática benigna, a prostatite crônica, a prostatite aguda, elas podem aumentar o PSA. E elas aumentam o PSA e não quer dizer que seja um câncer de próstata. Então, muitas vezes, esse paciente, olha que interessante, esse paciente que tem a próstata grande, que é um pouco mais idoso, que ele ia ter um câncer de próstata que ele não ia descobrir, porque ele ia morrer de infarto, derrame, de outra coisa, e não ia morrer de câncer de próstata. Mas ele foi encaminhado para o Dr. Fernando, que faz um toque, às vezes acha um câncer que não ia matar ele, só que agora faz uma biópsia e descobre um câncer. Aí o tratamento é outra história. Você tem que personalizar, ver se o paciente tem comorbidade, se é mais velho, se é mais novo. Mas muitas vezes o câncer de próstata, ele é descoberto de forma não sintomática, ou sintomática, igual esses casos da próstata grande. A gente estava falando também em relação aos hábitos de vida dos homens, e a gente tem visto muito aumento de obesidade em homens, né? E com isso também a diabetes. E aí a gente tem visto também muitas
disfunções eréteis aí, né? Muito homem que tem problema aí para ter relação sexual com suas parceiras. Sim. E tema também que hoje em dia tem crescido muito. Você tem observado isso, tem percebido muita queixa no consultório. Então, isso é muito interessante, porque apesar da minha formação ser voltada para o câncer, eu tive a oportunidade de fazer doutorado em disfunção erétil na USP de Ribeirão. Acabou que eu ia fazer uma tese e a minha tese foi para o outro lado e acabou que eu estudei muito esse assunto. Sim. A disfunção erétil, hoje, graças a Deus, atende 16 pacientes no consultório. Dos 16 pacientes no consultório, que tem as mais variáveis queixas, né? Eu atendi, de 16, eu atendi 4 consultas de disfunção erétil. Então, assim, não é uma queixa irrelevante do consultório. Sim. A disfunção erétil, ela acomete as mais variadas faixas etárias. Porém, é sabido, e isso a gente vê na prática, que quanto maior a idade do paciente, maior a chance de se ter disfunção erétil. A gente divide a disfunção erétil em 3 causas. Os pacientes mais jovens, por exemplo, um paciente jovem chega no consultório. Jovem, eu digo 40 anos é jovem, né? A gente tá ficando velho, né, doutor Alexandre? A gente começa a achar estamos jovens ainda. Estamos jovens. Então, por exemplo, hoje eu atendi um paciente de 44 anos que está começando com disfunção erétil. E a gente tem que tentar ver o que está acontecendo com esse paciente. Se ele está tendo uma disfunção erétil por falta de hormônio, que é a disfunção erétil hormonal, se ela está sendo uma disfunção erétil por insuficiência de sangue chegando no pênis, que seria a falta de sangue chegando no pênis por entupimento das arteríolas do pênis, ou psicogênica. O que é psicogênica? Daqui. Quanto mais jovem o paciente, maior a chance de ser psicogênica. Aí a gente tem que tentar descobrir o que está acontecendo. A disfunção erétil é a dificuldade de ter ou manter a ereção o suficiente para ter uma relação íntima, prazerosa com o parceiro ou com a parceira. Então, o que acontece? A gente tem que tentar descobrir se esse paciente está entupindo as artérias, se ele está com baixo hormônio ou se ele está com problema aqui. E com essa pandemia, meu amigo, eu estou vendo que tem muita disfunção erétil psicogênica. Hoje, eu acho que é a mesma coisa da inibição do desejo sexual feminino também, né? Porque eu tenho cada dia visto mais mulher que vem no consultório com os mesmos problemas e assim, às vezes com medo de ser algum problema hormonal, e você vê paciente jovem, 20, 30 anos. Então, isso é a mesma coisa que você tem visto nos homens, nas mulheres tem demais. O problema psicogênico tem acabado com as relações sexuais entre os casais, né? E isso acaba atrapalhando o casamento, não tem como não atrapalhar, né, Fernando? Hoje, por exemplo, eu perguntei para esse paciente, que a gente tem que tentar descobrir a causa. Eu falei, o senhor está com dificuldade de ter ou manter a ereção. E você acorda de pênis ereto, que é interessante, o homem acorda de pênis ereto. Por que acorda de pênis ereto? Porque a gente acorda no sono REM. Todos nós, não é o homem. Todos nós acordamos no sono REM, que é o sono dos sonhos. Por isso que a gente lembra do sonho. E no sexo masculino, durante o sono REM, a gente tem ereção noturna. Então, a gente acorda com ereção por causa do sono REM. E esse paciente, ele acorda de pênis ereto. Então, o problema dele não é vaso e não é hormônio. Só que eu perguntei, falei, e aí, meu amigo, aconteceu alguma coisa diferente na sua vida nesses dias que você está te infringindo, né? Ele falou, doutor, eu tenho um comércio, eu não abro faz 5 meses, eu estou devendo até as tampas, não sei de onde é que eu vou tirar o dinheiro, eu tenho os funcionários que trabalham comigo há 10 anos e eu não tenho dinheiro para pagá-los, eu estou devendo dinheiro para quem me fornece as mercadorias, eu estou fechado e eu não sei o que eu faço. Eu falei, meu amigo, você ainda quer transar? Ele falou, eu quero. É verdade mesmo.
é complicado. Ele falou, no meio da relação sexual, eu começo a pensar nos meus problemas, começo a pensar na minha dívida, e eu amo minha esposa, minha companheira, não tenho outro, não tenho nada. Daí minha mulher já começa a achar que eu tenho outra, e daí vira aquela bagunça meu casamento. Me ajuda. Eu falei, rapaz, vou te ajudar. Mas assim, é um problema um pouco mais complexo, porque não é numa consulta que você vai conseguir solucionar isso, né? Eu falei, às vezes a gente tem que fazer um tratamento multidisciplinar, às vezes com psicólogo, às vezes com psiquiatra, um remédio para melhorar essa parte sexual, mas não é com hormônio que isso vai resolver. É com muito papo e não está sendo fácil. Tô vendo. Na verdade, a gente faz muitas vezes o papel de um terapeuta mesmo, né? De um psicólogo, um amigo, às vezes, né? E tem um encaminhamento aí para algum especialista para ajudar a desafogar essas angústias dele, né? E para ele conseguir entender e perceber que o problema por trás está acarretando no problema da disfunção sexual. Sim. Isso é o que a gente está vivendo no momento contemporâneo. Porém, em tempos normais de mares tranquilos, a gente vê o quê? A gente vê muitos casos do mais comum. O que é o mais comum? De homens que chegam a uma idade mais avançada, que têm problemas de entupimento dos vasos. E eu tenho aqui na região de Barretos, eu não sei como é que é na região que você está aí, aqui o pessoal mora muito em roça, já morou muito em fazenda, e eu sempre tento explicar da mesma forma. Eu falo, o senhor já morou na roça? O senhor já viu lodo em cano? Lodo é aquele resíduo que dá nos canos. Eu falei, qual cano que entope primeiro com o lodo? É o cano grosso ou é o cano fino? Ele falou, é o cano fino, doutor. Eu falei, então, pois é, olha que interessante. As arteríolas do seu pênis têm um terço do calibre das suas coronárias, que são as suas artérias do seu coração. Então, a arteriosclerose, porque você tem diabetes, porque você comeu gordura, porque você tem pressão alta, porque você está velhinho, está entupindo o seu pênis primeiro, antes de te dar um infarto. Existem trabalhos, olha que interessante, existem trabalhos que mostram que muitos pacientes que estiveram fazendo cateterismo, a hora que eles foram perguntados se eles tiveram disfunção erétil, 70%, 90% dos pacientes referem que eles tiveram disfunção erétil de 3 a 5 anos antes do infarto ou antes da angina. Então, a disfunção erétil é, muitas vezes, um alerta de um futuro infarto daqui uns 3, 4 anos. Então, é muito interessante isso. Já tem que começar a cuidar. Pois é. Então, a gente tem que fazer o quê? A gente dá o Cialis, dá o Viagra lá pro velhinho e encaminha ele pro cardio. Para quê? Para ver se não tem nenhuma artéria entupida. É interessante, essa é interessante, que tem a lenda de quem toma Viagra morre, né? Você já estudou essa. Tomou Viagra, morreu. Sim. Mas não é que porque tomou Viagra morreu. Você concorda que quem tem disfunção erétil está com o pênis com as artérias entupidas? Sim, está com as artérias entupidas. Sim. E muitas vezes ele está com a coronária entupida. Só que está menos entupida. Só que está entupida, não está muito entupida. Só que daí o velhinho toma o Viagra e vai fazer uma arte, né? Vai lá, às vezes, no motel com outra pessoa de dia e toma lá um Viagra e ele faz o quê? Faz um esforço físico violento, que não está acostumado. Verdade. Seria a mesma coisa dele correr num campo de futebol 10 voltas correndo. Ele infarta, não é por causa do Viagra, ele infarta por causa do esforço físico. Só que daí, meu amigo, ele infarta, só que ele tomou Viagra. E o Viagra é um vasodilatador. Daí tudo que se faz, não tudo, mas muito do que se faz para o tratamento do infarto, não pode fazer com ele, porque dá tudo errado. Então, se você der um vasodilatador, acaba de dilatar mais ainda. E quem está na emergência? Muitas vezes um médico menos experiente. Então, ele vai parar na emergência e muitas vezes ele morre, né?
Sim. E a culpa vai em cima do Viagra, mas o Viagra só fez ele fazer exercício, né? Se ele tivesse Entendi. dado 3 voltas no quarteirão correndo, ele ia infartar também. Entendi. Talvez então o maior cuidado aí, e a maior arma contra a disfunção erétil seja uma vida saudável antes de acontecer o problema, né? Sim, uma vida saudável, e a gente merece ser feliz até independente da idade, né? Então, merece se cuidar para a gente poder ter uma vida longínqua, né? E Perfeito. fazer o bem, né? E isso é uma coisa boa que Deus deu para a gente, né? É verdade. E a gente tendo uma vida mais saudável, envelhecendo, Com enfim, qualidade, né? com qualidade, mas mesmo com qualidade, os nossos hormônios eles começam a diminuir. Antigamente, falava que o homem podia ser pai para sempre, que ele não tinha déficit hormonal. Comparava muito com a mulher, né? Que a mulher tinha a tal da menopausa, que trazia um monte de sintoma, como onda de calor, como fraqueza, como perda óssea. E o homem, doutor, você acha que tem a tal da andropausa mesmo? Sim, ela existe, né? A andropausa é a mesma sinonímia, parecida com a menopausa da mulher e a andropausa do homem. A gente sabe que com o envelhecimento, a diminuição de muitas coisas do nosso corpo, né? A gente já não consegue lá jogar o futebol que a gente jogava quando era menino, não consegue correr, não consegue fazer muitas coisas. E os nossos hormônios, eles realmente vão diminuindo com o passar dos anos. E a testosterona, que é o hormônio sexual masculino, muito importante para o libido, muito importante para a musculatura, muito importante para não ter osteoporose. Uma série de coisas ele tem importância. E, infelizmente, a nossa máquina, né, que é o nosso corpo, vai diminuindo aí seu vigor e esse hormônio pode ser que vá faltando. Porém, não podemos sair aí repondo o hormônio de forma deliberada, né? Sim. Por quê? Porque da mesma forma que o hormônio sexual masculino nos faz falta, ele também é um combustível para o câncer de próstata, né? Sim. E muitas vezes a reposição equivocada pode agravar, às vezes, alguma doença incipiente que não ia acontecer nada, ela pode desenvolver. Então, à medida que o paciente vá sentindo sintomas da andropausa, que é desânimo, perda do interesse sexual, perda do libido, muitas vezes, uma sensação de tristeza, uma sensação de apatia e uma série de sintomas que isso é muito subjetivo de cada um, ele pode se manifestar dessa forma uma diminuição da quantidade da testosterona, mas de forma muito acentuada. E esse paciente deve procurar ou um urologista especializado na parte de reposição de hormônio, ou um endocrinologista, né, que também é um profissional bastante qualificado para isso. E a gente merece ser feliz, né? Então, eu tenho ficado um pouco assustado com esses últimos médicos, né, doutor, que se intitulam aí de medicina quântica, essas medicinas mais novas aí, que saem também dando hormônio para todo mundo, né? Você mesmo já disse também que tudo tem que ser feito com parcimônia, com economia, né? Porque o excesso, o demais sim, também faz mal, né? Não, com certeza. Infelizmente, a gente que é de uma escola tradicional de medicina, que a gente, poxa vida, estudou, você fez qualificação, fez especialização em lugares fantásticos, lugares bons. É complicado porque a gente, igual tem advogado bom, tem advogado ruim, tem juiz bom, juiz ruim, dentista bom, dentista ruim, vendedor bom, vendedor ruim. Tem médico bom, tem médico ruim. E muitas vezes a gente não sabe assim, a gente, que tem coisas que é até do caráter da pessoa, né? Que faz o charlatanismo e às vezes vende uma coisa que não é, né? Pelo dinheiro. Infelizmente, a gente está nesse mundo maluco. Mas fazer o bem sempre é o que a gente prega, né? E aquela vontade de querer sempre ter performance, né? De achar que a gente com 60 anos vai ter uma vida de 20, né? Tem que saber envelhecer com qualidade também, né? Tem que ter saúde,
tem que fazer atividade física, ter uma boa alimentação, mas saber respeitar também os limites, né, do seu corpo, saber entender que o envelhecimento é gradual e normal, e que é de Deus, né, uma coisa assim que vai acontecer com todo mundo. Só não envelhece quem morre cedo, doutor Alexandre. Isso aí, doutor. Te agradeço. Eu queria que você respondesse, pelo menos as considerações da Elisângela. Eu não, né, eu acho que isso aqui é algo muito específico, né? Mas como a Elisângela fez essa pergunta para você, não tem problema nenhum. Vamos responder todas. Elisângela, é o seguinte, ó, o PSA de 2,07 para um paciente de 67 anos é a história. O PSA sozinho, ele assim, não é um PSA assustador. Por exemplo, se fosse um PSA de 200, isso me assustaria. Um PSA de 20, isso me assustaria. Um PSA de 10, isso me assustaria. Um PSA de 2, praticamente 2, né? Deve ser complementado pelo toque, mas é provável, estatisticamente, que PSAs nesse parâmetro, eles não sejam compatíveis com nenhuma doença agressiva. Mas, realmente, ele precisa de ser complementado com o toque e com o exame de um urologista aí da sua cidade. Legal. Boa. Agradecendo todas as pessoas que estiveram aí com a gente, pessoal aí agradecendo, elogiando, a Tati, a Fátima, a Andréia. Doutor, temos uma hora aí de conversa, eu acho que era isso que a gente tinha para conversar. É muito bom te ver, você é um amigão aí que eu tenho para ver. Cara, mas obrigado, viu, Alexandre, pela oportunidade de expor as ideias, né? Porque é um debate de ideias e fazer o bem, né? São informações que vão ficar gravadas aí na internet e quem quiser assistir, ajudando o próximo, Deus dá de volta. Lei do retorno. Eu acredito muito nisso. Lei da semeadura, eu concordo contigo. Eu deixei o seu site na página do meu consultório, Dr. Fernando atende em Barretos, atende em São José do Rio Preto e em Uberlândia. Uberlândia eu saí, mas eu estou em Rio Preto e Barretos. Rio Preto e Barretos. Bom, quem quiser... Eu opero ainda em Uberlândia, mas só casos dos colegas que eles me chamam, eu vou lá ajudar as cirurgias, mas ainda não... Que legal. Perfeito. Doutor Fernando, amigão, um médico humano, como vocês viram, um cara de valor aí. Conheço a família desse cara, já aprontamos muito, né, Fernando? Eita, graças a Deus. Tudo no seu tempo, né? Que legal, que legal. E é bom te ver bem, viu? Bom te ver livre do Covid, com saúde. Amém. E vamos agendar aquela pescaria lá que não sai do papel. Pode deixar, Xande. Junto com o Dr. Carlos Bini. Um abraço para toda a sua família e para todo mundo. Obrigado. Fica com Deus. Amém. E muita saúde para todo mundo e perseverança e paz. Volta lá para sua família que a sua filha e seu filho devem estar sedentos pelo pai. Tá bom, abraço. Xande. Obrigado. Boa noite. Um abraço para você e um beijo no coração de todo mundo. Fique com Deus. Valeu. Tchau, tchau, Fernando. Gente, que papo bacana, que papo maravilhoso. Muito bom encontrar o Dr. Fernando. O Dr. Fernando é um amigão aí da vida. Como eu estava dizendo, eu morei com ele durante 5 anos, um cara que eu só tenho boas recordações, né? Brincamos na época certa, estudamos na hora certa, tivemos uma excelente formação. Dr. Fernando, para quem precisa de um urologista, ele é o cara, tá bom? Gente, a semana que vem, a princípio, a gente não vai ter live, talvez a partir de setembro. Quero trazer um dia, talvez, de algumas conversas mais voltadas para o meu público, sobre problemas ginecológicos, problemas obstétricos, mas também queria tentar trazer convidados de outras áreas, né? Como eu trouxe o Dr. Fernando, que eu falei de saúde masculina, queria falar de outros assuntos aí pertinentes a outras coisas. Eu não sei o que vocês acham, mais para frente eu vou tentar botar alguma postagem para ver se vocês acham que é legal também trazer outros assuntos, tá bom? Queria agradecer a presença de todos, queria desejar para vocês uma noite aí maravilhosa, um sono recompensador,
e que Deus possa abençoar a vida de todos vocês, tá bom? Tchau, tchau, gente. Obrigado a todos que estiveram com a gente. Um abraço. Tchau, tchau.